Dizem que não existe má publicidade, mas será que isso sempre foi assim? Hoje vou contar para vocês sobre 10 escândalos que transformaram artistas e suas obras em estrelas do mundo da arte. Infelizmente, nem todos ajudaram os artistas em vida. No entanto, seja intencional ou acidental, uma boa polêmica invariavelmente aumenta o valor das pinturas com o tempo. Vamos ver. Primeiro, Gustave Courbet, As Banhistas, 1853. À primeira vista, não há nada de notável nesta pintura, é uma cena pastoral como muitas outras que já vimos inúmeras vezes. Mas depois que Courbet expôs seu trabalho no Salão de Paris, ele enfureceu o público. O próprio Napoleão, irritado, bateu com a bengala na pintura. E tudo isso porque as costas de uma das ninfas pareceram provocantes e poderosas para o público. Naquela época, o termo body positive era desconhecido. A esposa de Napoleão, a imperatriz Eugênia, que antes tinha observado um quadro com cavalos da raça Percheron, ao olhar para a banhista perguntou: "Essa também é uma Percheron?" Mas o que mais indignou o público foi a empregada desleixada, como se as empregadas só vivessem tirando o pó de forma coquete com um espanador. Mas essa tinha a meia meio caída do pé, e horror dos horrores, calcanhares sujos e pés sujos. Isso é inédito para o salão parisiense. Que tipo de realismo é esse? Logo vão retratar mendigos e pedintes. Como devem se lembrar, o vídeo sobre os impressionistas é indispensável. Assistam se ainda não viram, o link está na descrição. O Salão de Paris se agarrava desesperadamente às normas de 300 anos atrás, nas quais ninfas com calcanhares sujos simplesmente não existiam. No entanto, o próprio Courbet passou por esse escândalo sem se abalar. Ele já estava acostumado. E se eles vissem o que ele pintaria depois? Mas eu não posso mostrar isso para vocês, senão serei bloqueado. Pesquisem no Google A Origem do Mundo de Gustave Courbet e Almoço na Relva de Edouard Manet de 1863. É preciso dizer que a maioria dos escândalos do século XIX, claro, estava relacionada ao corpo feminino nu. Retratar o corpo feminino segundo os cânones clássicos era feito de forma delicada e em contexto mitológico, senão era escândalo. E então, em 1863, Manet pinta O Almoço na Relva. O conservador salão parisiense rejeita a pintura, e ela é exibida no Salão dos Recusados, criado especialmente por ordem de Napoleão para artistas experimentais. E O Almoço na Relva se torna uma estrela naquele ano. E não passava um dia sem que alguém tentasse perfurar a pintura com uma bengala ou cuspir nela. O que foi que tanto indignou o público? A questão é que a imagem da mulher nua era realista demais e ainda por cima estava cercada de homens comuns vestidos. O enredo da pintura, além da execução não muito artística, não retratava nenhuma história mítica. Pelo menos com calcanhares sujos, ele simplesmente colocou uma mulher nua bem no meio do parque, e ainda por cima, olhando descaradamente para o espectador. Sem falar nas proporções da mulher, que está saindo da água e, pelo visto, tem pelo menos 5 metros de altura. Esse foi provavelmente o primeiro grande escândalo que tornou Manet famoso. Apesar da má fama inicial, no final a história do quadro acabou ofuscando todos os seus defeitos. Terceiro, Edouard Manet, Olímpia, 1863. Manet pintou Olímpia no mesmo ano que Almoço na Relva, mas só decidiu mostrá-la 2 anos depois. E Olímpia consolidou ainda mais sua fama como um artista escandaloso, o que era exatamente o que ele queria. Sim, provocação naquela época era exatamente assim. Colocar uma mulher nua no centro de uma cena cotidiana comum e mostrar que ela não tem vergonha de sua nudez, mas encara o espectador com desafio, exibindo-se. Em 1865, Olímpia foi exibida no Salão de Paris, exatamente como Edouard Manet queria. Isso se tornou uma espécie de repetição de uma atração e entretenimento favoritos do público. Assim como assistimos a sequência de um filme que amamos, eles foram ver a repetição da exposição de Manet. Indignar-se, discutir e ameaçar o artista com castigos por essa obscenidade. E isso funcionou muito bem. O público, portando bengalas e cuspindo, tentava fervorosamente furar a segurança posicionada. No final das contas, o público ficou tão numeroso que a pintura foi pendurada tão alto que nem a bengala mais longa, nem o cuspe mais certeiro conseguiam alcançá-la. Aqui está uma declaração típica da imprensa contemporânea sobre a Olímpia. Nunca ninguém jamais viu algo mais cínico do que esta Olímpia. É uma fêmea de gorila, feita de borracha e retratada completamente nua na cama. No entanto, esse truque funcionou maravilhosamente bem. Olímpia agora é considerada uma das obras mais icônicas do século XIX. Quarto, Arquipe Quincy, Noite de Lua sobre o Dnieper, 1880.
Em 1880, na Rússia, foi realizada pela primeira vez uma exposição de apenas uma pintura. A agitação que a acompanhou pode ser comparada a uma fila na Black Friday ou para um show da Taylor Swift. Desde cedo, as pessoas ocupavam seu lugar em uma fila de quilômetros para dar uma olhada nela. Ilia Repin lembra, uma massa contínua de carruagens ocupava toda a rua. Um longo rastro de pessoas também esperava na escada, aguardando para entrar tanto na rua quanto nos dois lados da calçada. A realização da exposição foi acompanhada por uma campanha de divulgação feita de acordo com todas as regras mais modernas. Para começar, esse quadro foi comprado pelo grão-duque Konstantin Konstantinovich por 5.000 rublos, uma quantia fantástica para a época. Isso equivale a cerca de 100 milhões de rublos. Agora, o único item exposto também realçava a importância da mostra. Além disso, a exposição foi organizada pela primeira vez com iluminação artificial de contraste, o que destacava ainda mais a maestria com que ela foi pintada. Toda a elite de São Petersburgo estava nessa fila nesses dias. Desta vez, não foi o enredo escandaloso, mas a virtuosidade de Kuindi em transmitir a luz do luar que causou o alvoroço. Os jornais escreviam todos os dias sobre como algum nobre teve o pé pisado na fila e os espectadores tentavam olhar atrás do quadro para encontrar uma lâmpada escondida. De tão realista que era a imagem. Agora o quadro é a joia da coleção do Museu Russo em São Petersburgo. John Sargent, retrato de Madame Chase, 1884. E este será o único escândalo da nossa seleção que foi causado não tanto pelo artista, mas sim pela sua modelo. Em 1884, John Sargent terminou o retrato de Virginia Gautreau. Virginia, esposa de um banqueiro, era, como dizemos hoje, uma socialite, ícone de estilo, conquistadora e presença constante nas fofocas da alta sociedade parisiense. Em resumo, ela era uma versão um pouco mais ousada da Ksenia Sobchak daquela época, provocando no público exatamente os mesmos sentimentos mistos, da inveja e raiva até a admiração e adoração. Sargent era um excelente e renomado artista, um grande retratista, mas dessa vez errou na escolha da modelo. O público ficou indignado. Na primeira versão do retrato, a alça do ombro direito estava sedutoramente caída, e esse detalhe aparentemente inocente se tornou um ótimo motivo para os moralistas gritarem sobre a indecência escancarada. Mais tarde, o artista redesenhou a alça para apaziguar a polêmica que havia surgido. Mas a questão nem era essa. O público ficou indignado com a heroína do retrato exposto repentinamente no Hermitage, como se fosse um retrato de Olga Buzova ou Ksenia Sobchak. Assim o público via Virginia Gautreau. Jornais caricaturavam seu nariz comprido e orelha vermelha. Era chamada de Dama de Espadas, em alusão ao formato do decote. E esse escândalo, infelizmente, enterrou a carreira do artista. Ele teve que deixar Paris e a modelo ainda demorou muito para se recuperar. No entanto, um pouco depois, esse escândalo ajudou o artista a construir uma ótima carreira nos Estados Unidos. E agora esse quadro está exposto até no Metropolitan em Nova York. Sexto, Claude Monet, impressão Nascer do Sol, 1872. E essa é uma história incrível de como uma crítica talentosa e devastadora fez o impossível. Transformou um movimento artístico marginal em rebeldes, dando a eles o nome que conhecemos até hoje. Em 1872, artistas rejeitados pelo Salão de Paris, quando ainda não havia o Salão dos Recusados, decidiram abrir sua própria exposição, seu próprio vernissage. Quem teve que pendurar os quadros foi Edmond, irmão de Auguste Renoir, e ele, levado ao desespero pela enorme quantidade de paisagens matinais de Manet, pediu a ele que mudasse o nome de pelo menos uma delas. Ele apontou para o quadro e disse, chame-a de impressão. E a exposição no Boulevard des Capucines teria passado despercebida se não fosse pelo crítico Louis Leroy. Ele visitou a exposição e escreveu uma crítica tão irônica e engraçada, zombando dos artistas, que ela própria se tornou a obra mais popular da exposição. As pessoas comuns liam e reliam, riam e iam até o Boulevard des Capucines para ver pessoalmente o que o crítico descreveu. Isso se tornou uma espécie de entretenimento e burburinho que, ao contrário das intenções do crítico, transformou tanto a exposição quanto ele próprio em um acontecimento, e o quadro Impressão, Nascer do Sol, na principal e primeira obra do impressionismo. Só quem ficou chateado foi Auguste Renoir, que lamentou não ter sido mencionado na crítica de Leroy. Sétimo, Vassili Vereshchagin, Sagrada Família, 1884. Em todas as épocas, os puritanos predominavam na sociedade, mas no século XIX, eles praticamente governavam o mundo de mãos dadas com fanáticos religiosos, prontos para se ofenderem com qualquer coisa. Em 1884, Vassili Vereshchagin
expôs em Viena Católica com 2 obras, Sagrada Família e Ressurreição. O artista era conhecido justamente por tentar mostrar a verdade sem enfeites em suas telas. Suas pinturas de batalhas sempre causavam escândalos. Nas cenas francas e sangrentas de sofrimento, os patriotas de Tula viam falta de patriotismo. O mesmo ocorreu com a exposição de Vênia. Veja, o quadro Sagrada Família mostra uma cena muito cotidiana da família de Cristo, mas nele Cristo tem irmãos e irmãs, o que não combinava com os cânones da igreja. Mas isso não é tudo. O quadro Domingo não sobreviveu, mas há registros fotográficos dele. Veja, você verá nela Jesus saindo do túmulo e guardas fugindo apavorados do morto ressuscitado. Eu também fugiria sem olhar para trás. Acho que Vereshchagin retratou a reação humana mais natural e viva possível. Embora, é claro, com uma ironia muito boa. O que foi que começou? Um cardeal inteiro fez uma denúncia condenando a exposição como uma vergonha e chamando-a de blasfema. Parece familiar, não é? E isso acabou sendo a melhor propaganda. Os jornais escreviam: a exposição de quadros de Vereshchagin é um espetáculo inédito em Viena. Ela teve um efeito nivelador, por assim dizer. E o príncipe, o camponês, o milionário banqueiro e o simples operário, todos, um após o outro, correm para depositar na bilheteria 30 kreuzers. Para ver logo a obra de um talento poderoso, tentaram queimar o quadro, jogaram ácido nele, a igreja local organizou uma procissão tentando afastar os espectadores. Mas tudo foi em vão. No entanto, tudo isso só favoreceu Vereshchagin. Ele escreveu para a esposa: não há motivo para preocupação, pois já tirei o revólver do bolso de trás e coloquei no bolso lateral. Logo após a exposição de Viena, ele conheceu um empresário americano que lhe ofereceu $500 mil por uma exposição semelhante nos Estados Unidos. 8º, Leonardo da Vinci, Salvador do Mundo, ano de 1500. Essa pintura viveu tranquilamente, sem problemas e sem escândalos, por 500 anos, até que decidiram vendê-la. Acreditava-se que ela era obra de um imitador de Leonardo, por isso seu valor era duvidoso, ou seja, 45 libras. Foi exatamente por esse preço que ela foi vendida no leilão da Sotheby's em 1956 e em 2004. Um grupo de negociantes de arte, ou seja, pessoas que ganham dinheiro revendendo quadros, por algum motivo a comprou já por $10 mil. E de repente, durante a restauração, foi descoberta uma camada em que o Salvador tem mais um polegar na mão direita, o que indica que o autor estava experimentando. Geralmente, os imitadores não agem assim. E então, pela primeira vez, começaram a falar que essa pintura poderia ser da própria mão de Leonardo. Muitos discordam disso. Mas em 2013, o bilionário russo Rybolev, que posteriormente processou os negociantes por superfaturamento, comprou a pintura por 127 milhões. Rybolev é conhecido justamente por comprar obras de arte por preços inflacionados sem realmente entendê-las. Ele acusou a casa de leilões e os negociantes de conluio e colocou a pintura à venda. E para surpresa de todos, ela foi vendida por impressionantes $450 milhões. O comprador permaneceu desconhecido e a pintura imediatamente desapareceu de vista. Correm rumores de que um cheque árabe a comprou para possuir o que há de mais valioso na Europa, sua cultura. Mas há também quem afirme que o quadro está sendo escondido para encobrir o maior golpe, uma pintura de 45 libras vendida por 450 milhões. 9. Mikhail Wrubel, Princesa Sonhadora, 1896-1896. A exposição industrial de toda a Rússia foi realizada em Nizhny Novgorod. Para ela, Sava Mamontov encomendou a Wrubel 2 painéis, cujos esboços o artista também forneceu. O imperador Nikolai olhou para eles e aprovou. Quando os painéis ficaram prontos, Benoit, supervisor do projeto, os rejeitou, chamando-os de monstruosos e pouco artísticos, e a comissão os recusou. Mas Mamontov não desistiu. Ele comprou os painéis por 5.000 rublos e organizou uma exposição separada para eles. Um salão dos rejeitados. Mas o escândalo aconteceu. A comissão rejeitou o projeto aprovado pelo próprio imperador e a exposição foi um grande sucesso. As críticas ao projeto vinham principalmente dos colegas de Wrubel, mas quando os painéis foram apresentados ao público, eles claramente dominaram as outras obras, e acho que era isso que a comissão temia. 10º, James Whistler, Noturno em Preto e Ouro. Em 1877, James Whistler expôs na Galeria Grosvenor, em Londres, a pintura Noturno em Preto e Ouro, O Foguete Caindo. A pintura retrata fogos de artifício sobre um parque,
A pintura foi feita no estilo impressionista, popular na época, mas talvez pela primeira vez aproximou-se muito da abstração. E embora já estejamos acostumados com isso, para o público da época, essa composição confusa era considerada algo quase desleixado. E o respeitado crítico de arte John Raskett escreveu o seguinte: ouvi muito sobre a ousadia e a arrogância dos Cockney, mas não pensei que veria um bufão tão convencido exigir 200 guinéus por ter jogado tinta na cara do público. Claro que isso não chegou a ser um escândalo, mas o artista decidiu apostar tudo e processou o crítico, acusando-o de difamação. Afinal, ele não jogou tinta nenhuma no público. O julgamento durou vários anos, Whistler venceu e ganhou do crítico a quantia irrisória de ¼ de penny. Mas durante esse tempo, os custos judiciais, os escândalos e a reputação manchada fizeram seu trabalho. O artista faliu e foi forçado a leiloar todos os seus bens. É lamentável que a pesca esportiva não existisse na época, pois poderia ter sido útil ao artista azarado. Mais tarde, inspirado por esse escândalo artístico, James Whistler escreverá o livro A Arte Elegante de Fazer Inimigos e melhorará um pouco sua situação. Mas como você pode ver, nem todo escândalo permite que alguém se torne grande. No entanto, graças ao processo judicial, a pintura se tornou um dos símbolos do esteticismo, um movimento popular entre os artistas do final do século XIX e hoje é considerada uma obra notável de Whistler. Então, como vocês podem ver, amigos, muitas vezes é justamente uma boa polêmica que serve como ferramenta para tornar até mesmo uma tela medíocre famosa. Vocês não entendem qual é o sentido da pintura Cherchellias Kandai? Inscrevam-se no meu canal, onde falamos sobre arte de forma simples e honesta. Tchau, pessoal!